E aí, caçadores de fantasmas, prontos para mais uma aventura assustadora? Vocês já ouviram falar de uma boneca, mas não uma boneca qualquer, e sim uma possuída por um espírito obscuro? Uma entidade que desafia a lógica e a razão? Essa não é uma historinha para contar ao redor de uma fogueira. É uma realidade que muitos preferem ignorar. Esta é a terrível verdade sobre Annabelle, a boneca que aterroriza até os mais corajosos. Ela está sentada atrás de um vidro sagrado, protegido por rituais antigos. Seu olhar penetra o véu entre o nosso mundo e o desconhecido. Muitos sentem um arrepio na espinha só de olhar para ela, como se algo maligno estivesse observando. Que maldade se esconde nesta boneca aparentemente inocente? O que ela realmente quer? Junte-se a mim nesta jornada pela escuridão, enquanto desvendamos a verdade por trás da lenda de Annabelle. Prepare-se para o inesperado. Você é corajoso o suficiente para encarar a terrível verdade? Vamos descobrir juntos. Nossa jornada começa em 1970. Uma jovem estudante de enfermagem recebeu um presente aparentemente inofensivo, uma boneca Raggedy Ann. Mal sabia ela que esta não era uma boneca comum. Esta era Annabelle. A boneca antiga, com suas bochechas rosadas e cabelo de lã, parecia inocente. Mas algo sinistro se escondia sob seu sorriso costurado. A estudante e sua colega de quarto começaram a notar ocorrências estranhas. A boneca se movia, deixava mensagens criptografadas. O medo apoderou-se de seus corações. Uma presença maligna havia se manifestado. Donna e Andy, as colegas de quarto inocentes, logo foram atormentadas pelo mal de Annabelle. As travessuras noturnas da boneca ficaram mais ousadas. Elas a encontravam em diferentes cômodos, seus olhos sem vida observando cada movimento delas. Uma noite, elas encontraram uma mensagem em um pergaminho. Rabiscado em letra de criança, dizia: "Socorro". O terror tomou conta de seus corações. Aquela não era uma assombração comum. Elas então recorreram a uma médium. A entidade dentro da boneca se identificou como Annabelle Higgins, uma jovem que morreu tragicamente na propriedade. Incapazes de se livrar da boneca amaldiçoada, Donna e Andy procuraram a ajuda dos renomados investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren. Os dois eram conhecidos por lidarem com os casos mais perturbadores e inexplicáveis. Os Warrens reconheceram imediatamente a entidade malévola dentro de Annabelle. Eles sabiam que estavam lidando com algo muito perigoso e fora do comum. Eles concluíram que Annabelle não era possuída pelo espírito de uma criança, mas por um demônio em busca de um hospedeiro humano. Este demônio tinha intenções sinistras e precisava ser contido. Os Warrens pegaram a boneca e a colocaram em seu Museu do Ocultismo em Monroe, Connecticut, onde ela permanece até hoje. A boneca foi trancada em uma caixa de vidro especialmente abençoada para evitar que o mal se espalhasse. Dentro do museu, o reino de terror de Annabelle continuou. Mesmo trancada, sua presença era sentida por todos que se aproximavam. Visitantes afirmam ter sido arranhados, amaldiçoados e até mesmo levados à loucura pelo olhar malévolo da boneca. Muitos saíram do museu com uma sensação de pavor que nunca conseguiram explicar. Seção 5. A perspectiva do cético. Alguns permanecem céticos. Eles descartam as histórias como mero folclore, alimentado pelo medo e a imaginação. Argumentam que não há nenhuma evidência científica para apoiar as alegações de uma entidade demoníaca habitando um brinquedo de criança. Será que nossas mentes, ansiosas para acreditar no sobrenatural, criam os próprios horrores que tememos? Será que estamos simplesmente projetando nossas próprias ansiedades em um objeto inanimado?
Embora o ceticismo seja saudável, podemos realmente ignorar os inúmeros relatos em primeira mão do poder malévolo de Annabelle? Seção 6. Annabelle na cultura popular. A lenda de Annabelle transcendeu as paredes do Museu do Ocultismo. Sua história assustadora inspirou inúmeros livros, documentários e até mesmo sucessos de bilheteira de Hollywood. Milhões ao redor do mundo foram cativados por sua história, confundindo os limites entre ficção e realidade. Mas uma coisa permanece constante: o medo arrepiante que Annabelle evoca. Seja uma obra de ficção ou um reflexo assustador da realidade, a história de Annabelle continua a arrepiar a espinha. Seção 7. O mistério duradouro de Annabelle. A verdadeira natureza do poder de Annabelle permanece um mistério, intrigando tanto céticos quanto crentes. Ela é um receptáculo para forças demoníacas, um enigma que desafia a compreensão, um canal para os mortos inquietos que buscam um meio de se comunicar, ou simplesmente um objeto assombrado imbuído de energia negativa, carregando uma aura sinistra. As histórias e lendas que a cercam continuam a circular, passando de geração em geração, cada uma mais arrepiante do que a anterior, alimentando o medo e a fascinação. Alguns acreditam que até mesmo pronunciar seu nome é convidar sua ira, trazendo má sorte. Apesar de décadas de investigação e especulação, com inúmeros relatos e teorias, os mistérios de Annabelle permanecem sem solução, desafiando a lógica e a ciência. Talvez seja melhor deixar alguns segredos enterrados, longe do olhar curioso. Seção 8. Você ousa acreditar? Então, eu pergunto a você, caro leitor, você acredita na maldição de Annabelle? Você ousa se aprofundar no mundo do paranormal? O mundo é um lugar estranho e misterioso, cheio de sombras e sussurros do desconhecido. Mantenha a mente aberta, mas esteja avisado. É melhor deixar alguns mistérios inexplorados.